noite. Nós vamos falar agora sobre essa tensão que está no mercado financeiro, afeta a gente, afeta a sociedade. Fique até o finalzinho do vídeo para você saber em termos de políticas públicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre essa tensão do mercado financeiro, um dos principais componentes, essa subida do dólar, quer dizer, componentes no sentido de impactar a sua vida. Mas esse nervosismo do mercado afeta você? Afeta, e afeta bastante. Por quê? Porque o mercado financeiro é o maior alocador de recursos. Ele pega o dinheiro de todo mundo e aloca em determinadas áreas, ele funciona como alocador de recursos. Então ele é muito importante. Quando ele está com medo, então essa alocação piora. Esse nervosismo que é causado pela incerteza na questão fiscal e na busca pelo aumento da arrecadação do governo, que todo mundo acha que é meio assim atrapalhada e na correria, causa muitos problemas. E isso afeta o quê? Isso afeta a demanda efetiva, que o Keynes falou. O que é a demanda efetiva? O empresário olha para as condições que virão adiante, o que vão demandar, o que a sociedade vai precisar do produto que ele fabrica. E aí ele se coloca, aí ele investe. Se ele não sabe, se ele tem dúvida, se ele não sabe o que vem, o que ele faz? Ele corre para a liquidez. O que é correr para a liquidez? Ele pega o dinheiro que ele tem possível e acaba aplicando, destinando dinheiro, e isso pode virar o que o pessoal chama de rentismo. E não vira investimento, que é trazer alguma coisa nova, somar alguma coisa na economia do país. Então, isso afeta a sociedade no cotidiano, no dia a dia, e afeta as políticas públicas, porque esse jogo de alocação de recursos afeta as políticas públicas. Por exemplo, você vai fazer uma política de habitação, o dinheiro que os empresários resolvem investir para atender essa política pesa de acordo com o que ele está acreditando que vai acontecer. É a articulação Estado-mercado, que a gente repete sempre, que é o fundamental e que não é só mercado, não é só Estado. Não adianta só o Estado investir, se não houver sustentação na iniciativa privada, porque o Estado faz uma parte e a outra parte, uma parte que a iniciativa privada não está disposta a fazer, não está disposta a correr o risco, não está disposta a fomentar, mas depois quem sustenta esse fomento, o processo, gerando emprego e aplicando, investindo, é o empresário, é a iniciativa privada. Sempre tem que haver essa conexão. O nosso modelo de conexão, por todas essas incertezas, não é bom. Ele poderia ser maior. O maior desperdício que nós temos no Brasil é representado pelas obras paradas. O que é isso? É investimento sem retorno. Você botou dinheiro lá, a obra não virou nada, ela está lá no meio, parada e tal, a sociedade não ganhou nada. Isso tudo poderia ser recuperado. Nós estamos perdendo muito dinheiro com isso. O nosso PIB poderia aumentar, poderia gerar mais emprego qualificado. Isso significa uma perda de eficiência, uma perda da produtividade. A produtividade do Brasil hoje é baixa. O nervosismo do mercado não é só um ataque especulativo, como muita gente está falando, como se houvesse no mercado, a maioria, né, ou se houvesse um movimento para prejudicar o governo, para aumentar o dólar. Porque o aumento do dólar é ruim para muita gente no mercado. Ele tem como origem o problema fiscal. Cada um protege o seu dinheiro. A proteção do seu dinheiro pode significar não ir ao encontro de uma política pública positiva. Normalmente, o mercado, quando ele entra nessa situação, ele comete uma coisa que chama de overshooting, ele exagera. Depois ele corrige, mas ele sempre exagera, que é o que aconteceu agora recentemente com o dólar e tal. Mas não pense, porque até o ministro Haddad tem falado que o dólar vai se acomodar e tal. O movimento de correção não é um movimento de acomodação que o governo está esperando, porque uma grande parte da subida do dólar se deve ao problema do fiscal, ao problema do déficit, ao problema de você continuar gastando continuamente
mais do que você arrecada. Isso poderia acontecer num período específico de recessão e tal, para você gerar emprego, mas não pode ser indefinidamente. E o Brasil está com déficit há 10 anos, então isso não pode continuar. Mais importante do que o índice da dívida sobre o PIB, tá, o número especificamente, tem países que tem muito mais importante é a dinâmica, é o sujeito olhar e falar, não, esse gasto a mais vai diminuir e nós vamos chegar a um momento de equilíbrio fiscal e, se possível, ter algum superávit primário que faz com que você vá realizando o aporte nas reservas, que hoje as reservas do Brasil já foram 360 bilhões, agora tem 330, é uma coisa bastante importante que nos ajudou nessa hora. Se a gente não tivesse reserva, aí sim a gente ia ter um ataque especulativo vindo até de fora. Então o que nós não podemos é continuar o déficit. Então o mercado não está nervoso à toa, porque o mercado é uma instituição de poder, ele tem seus interesses, ele não tem que ser atendido em tudo o que ele quer, mas ele tem um peso no país, ele aloca recursos. Você tem que fazer essa conjugação dos interesses com os interesses da sociedade, mas não é jogar contra o outro. É possível mudar isso? Sim, é possível você mudar com cortes grandes, principalmente nas desonerações feitas para privilegiados, feitas para quem não precisa. No mínimo, hoje, isso são 300 bilhões. É muito dinheiro por ano, 300 bilhões por ano. Então você poderia entrar aí, não precisa fazer tudo de uma vez, mas se você apontar para o mercado que isso será feito, chegar a um corte dessa ordem, daqui 2 anos, isso resolve todo esse nervosismo e o Brasil decola. E, além disso, fazer o redesenho com o aprimoramento das políticas sociais. Mais foco, mais eficiência. Não é cortar dinheiro das políticas sociais, é redesenhar para que elas tenham foco, principal extrema pobreza, aquela história que eu já falei, mãe negra solo, criança. Então você vai criando um clima muito positivo na economia, elevando o pessoal que está no patamar mais baixo, com foco. Então, volto a dizer, nós temos que realmente cortar desoneração de risco e nos programas sociais aumentar a eficiência. Aí, no caso do programa social, não é cortar, é melhorar a eficiência com um desenho, com medição de resultado, com apropriação mais de dados que a gente não usa. O CadÚnico faz dezenas de levantamentos e só usa um dado, que é a autodeclaração. Então nós podemos melhorar o conjunto de informações que hoje nós temos, permite que a gente melhore essa eficiência nos programas sociais. O Brasil precisa mudar a atitude, eu falo isso toda vez e é esse o ponto crucial. O Brasil precisa, primeiro, acreditar que ele pode mudar, porque as pessoas estão todas descrentes, e isso começa com as lideranças, vem de cima, mas também tem que atingir a sociedade. Ele não pode ficar no conforto de dizer, eu estou aqui, eu não preciso fazer nada, são eles, são os políticos e tal. Os políticos têm que fazer, a sociedade também tem que atuar. Como, por exemplo, outro dia eu vi uma discussão na mídia sobre o aumento da tarifa no transporte. O sujeito falava, aumentou a tarifa agora no transporte, nós estamos falando da cidade de São Paulo, houve aumento dos vereadores. Isso é uma coisa que aconteceu na imprensa e isso não é legal, porque isso não é uma discussão honesta. Porque, em primeiro lugar, o aumento da tarifa dos transportes veio, primeiro, ficou 4 anos congelado. Segundo, porque tem um aumento dos custos. Então, enquanto você continua congelando, todas as pessoas estavam pagando para quem anda de ônibus. E nem todas as pessoas andam de ônibus. E os custos aumentaram. Então, o aumento não tem nada a ver com o salário de vereador. Agora, salário de vereador causa um problema, porque é outra coisa não bem resolvida, porque fica 4 anos sem aumentar. Então, quando corrige, dá uma paulada, porque pega todos esses valores do passado. Então, isso é outra coisa que não deveria ser. E também não deveriam ser os vereadores que devem aumentar a si próprios. Isso é o que não devia acontecer, isso não devia acontecer em lugar nenhum. Mas acontece no Brasil, é outra coisa que tem que ser mudada. E o que deveria ser feito, em termos do transporte, que o pessoal não cobra, e que na Alemanha é muito bem feito, é revisar a planilha de custo, que leva você a estabelecer o custo da passagem.
Isto é uma caixa preta. Ninguém conseguiu mergulhar nessa caixa preta e a Câmara se faz de boba nisso, ficou omissa nesse processo. É nessa caixa preta que pode estar o problema. Pode ser que esteja a tarifa realmente alta, mas não porque agora aumentou. Não, aumentou porque aumentaram os custos. Agora, a planilha está certa, está correta, os empresários estão entregando o que se tem que entregar, o número de ônibus na hora certa, a renovação da frota, isso não se sabe. E esse é o problema. O Brasil não discute aquilo que deve discutir e acaba discutindo superficialidades. O que nós precisamos, além do equilíbrio fiscal, é um equilíbrio moral. É o imperativo categórico do Kant. Vamos agir da mesma maneira que a gente gostaria que as outras pessoas agissem com a gente. A gente gostaria que a sociedade agisse, mas vamos fazer a mesma coisa. Não a gente ter direito a privilégio, ou alguns ter direito a privilégio e outros não. O Brasil precisa, então, de um equilíbrio moral. Isso é Brasil e esse é o Brasil que a gente deseja. E o que você acha do mercado financeiro? Ele é o culpado pelo aumento do dólar? Ele é culpado por muita coisa que está acontecendo? Ou ele é mais agente social que participa das políticas públicas? Comente, curta, compartilhe e se inscreva.